Capítulo 8. Não ande ansioso. Anos atrás, George Barna fez uma pesquisa sobre quais pecados os americanos percebiam mais frequentemente em sua vida. Você sabe qual foi a resposta? Poderíamos supor facilmente que seria a pornografia, a glutonaria ou a ganância, mas surpreendentemente a resposta foi ansiedade. Talvez porque esse seja um pecado que as pessoas percebem mais rapidamente o dano que ele produz. Todos nós temos um certo nível de estresse e ansiedade em nossa vida. No entanto, quando isso ultrapassa a linha de preocupação, torna-se pecado. O que é a ansiedade? É a angústia em relação às incertezas futuras. Ela é caracterizada por agitação e inquietação mental. Tem a ver principalmente com o que pode acontecer no futuro, seja próximo ou distante, seja real ou imaginário. O que causa a ansiedade? Ela é causada por ameaças reais ou imaginárias ao nosso bem-estar, diante das quais nos sentimos vulneráveis e desprotegidos. Há uma variedade muito grande de ameaças, entre elas rejeição social, violência física ou doença, pobreza e morte. A ansiedade tem 3 elementos principais: a insegurança, percepção de algo ruim vai acontecer, desamparo, não há nada que eu possa fazer, isolamento, não há ninguém para me ajudar. Quando esses 3 fatores se alinham, a ansiedade acontece. Mas qual é a verdade sobre a insegurança, o desamparo e o isolamento em relação ao cristão? Embora um cristão possa se sentir inseguro, a realidade é que ele está muito seguro. A promessa do Senhor é que podemos nos achegar ao trono da graça. Em tempos de necessidade, tudo o que precisamos entender é a graça de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A ansiedade é o resultado de uma crença errada a respeito da graça e da bondade de Deus. Se presumimos que somente seremos ajudados com base em nosso merecimento, o resultado é insegurança, desamparo e isolamento. Viva no descanso. A vontade de Deus é que vivemos no incompleto descanso. Quando falo de descanso, evidentemente, não estou falando de deixar de trabalhar ou viver passivamente. Antes, estou me referindo a algo que procede da alma. Muitos filhos de Deus ainda vivem cheios de ansiedade, angústia e preocupações. Isso o tira do descanso, o que é mal aos olhos do Senhor. Ele deseja que vivamos na paz e no descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 4, do versículo 9 ao 11. A ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar no descanso. Esse texto de Hebreus é o único lugar no Novo Testamento onde se diz que devemos nos esforçar, mas veja que é o esforço para entrar no descanso. O descanso é a posição de vitória. O diabo sempre se coloca diante de você para perguntar: o que vai fazer a respeito dessa ou daquela situação? Sua resposta precisa ser esta: vou sentar e descansar. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito porque a obra já foi consumada por Cristo. Parece que a obra não está terminada. Você sente que não está terminada. Incontáveis vozes dizem que não está terminada. Mas você se senta e apenas declara: está consumado. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com o seu problema. O inimigo vai tentar ao máximo tirá-lo dessa posição, pois ele sabe que, enquanto você está nela, as bênçãos fluem em sua vida, a vitória é abundante e boas coisas acontecem. Então o alvo do diabo é fazê-lo ficar tumultuado e atribulado, sem descanso e paz. Por isso, precisamos nos esforçar para permanecer no descanso. Você sabe como Deus define o mal? Em Hebreus capítulo 3, a palavra do Senhor diz que um perverso coração de incredulidade é o que nos impede de entrar no descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A palavra perverso aqui é poneros no grego, e seu significado primário é cheio de labores, aborrecimentos e fadigas. Pressionado e atormentado pelos labores. O sentido secundário de poneros
é o mal moral, a iniquidade. Mas veja que o sentido primário da palavra é justamente perder o descanso. Quando Deus diz que não devemos ter um coração perverso, Ele está dizendo que precisamos rejeitar um coração que não tem descanso, cheio de estresse, preocupação, ansiedade e medo. Isso é muito interessante porque o Senhor disse em Lucas 21 que a condição para sermos livrados da grande tribulação é ter um coração que não está embriagado com preocupações e ansiedades da vida. Acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas capítulo 21, versículo 34. O vencedor, portanto, é aquele que entra no descanso. A Canaã na qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento é o descanso. É interessante como valorizamos muito o mal moral. Pensamos sempre que esse é o pior tipo de maldade. Mas a palavra de Deus nos mostra que perder a paz e viver sem descanso nos faz ser reprovados por Deus. Você foi redimido da ansiedade. Na noite em que foi traído, algumas horas antes da crucificação, o Senhor suou sangue. A primeira área que o Senhor deseja redimir em nossa vida é a do estresse, medo e ansiedade na mente. Essa é a razão por que Ele primeiro derramou sangue no suor. Antes da queda, Deus havia dado um trabalho ao homem, portanto o trabalho é algo que procede de Deus, porque Ele também trabalha. Depois da queda, porém, o Senhor disse que o homem trabalharia com suor. O suor tornou-se o símbolo da maldição. O homem hoje trabalha cheio de ansiedade e angústia. Por causa disso, o Senhor não aceita o suor em sua obra. Na casa de Deus, tudo deve ser feito dentro do descanso. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Ezequiel, capítulo 44, versículo 18. Ele sabia que dentro de algumas horas morreria. Por isso prometeu duas coisas. A primeira foi outro Consolador que nos ensinaria todas as coisas, não somente as verdades doutrinárias da palavra, mas como ser bons pais, bons cônjuges, como prosperar, como lidar com problemas e tudo mais de que precisamos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João capítulo 14, do versículo 26 ao 27. A segunda coisa que ele nos deixou foi a sua paz. Imagine um homem muito rico, que à beira da morte deseja nos dar alguma coisa. Ele certamente daria o seu bem mais precioso. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos deixou a sua paz. A paz de Jesus é um senso de segurança, prosperidade e felicidade. Não importa qual grande seja o problema, qual severa a situação ou qual terrível diagnóstico, o Senhor deseja que nada disso controle o nosso coração. Se o nosso coração permanecer na paz, veremos o milagre. A ansiedade abre espaço para o inimigo. A saudação do Novo Testamento é sempre a graça e a paz. A graça nos dá todas as coisas livremente, porque o sangue de Jesus já pagou todo o preço. Mas a paz mantém todas as coisas que nos são dadas pela graça. A paz mantém o que a graça dá. Por causa disso, a primeira coisa que o diabo procura fazer é tirar a nossa paz. Antes que possa nos roubar qualquer coisa, ele precisa gerar em nós um coração atribulado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 7 ao 8. O diabo anda procurando alguém para devorar. Isso significa que nem todas são devoráveis. Pelo contexto, descobrimos que ele anda ao derredor procurando alguém cheio de ansiedade. Suas emoções estão sempre agitadas e sua mente está sempre atribulada, então você se torna comida para o inimigo. Todavia, se você não permite que o seu coração fique angustiado, ele não tem espaço contra você. O inimigo não tem espaço quando estamos cheios de paz.